Quem está chegando também aqui com a gente é a Clarissa Oliveira, viu, Cris? Porque hoje o ministro Paulo Guedes, em tom bastante ali de despedida deste ano de 2020, em que ele teve muita dificuldade de emplacar boa parte da agenda da economia, ele soltou várias afirmações que acabaram movimentando bastante o dia. Vou puxar pela que eu achei mais polêmica, viu, Clarissa? Sobre a retomada do 13º, né, para os beneficiários do Bolsa Família, né? Na avaliação do Guedes, ele não quer recomendar que se conceda esse 13º e gerou ali um burburinho em relação ao que o presidente Jair Bolsonaro falou, em relação ao que o próprio presidente da Câmara também tem a ver com essa história. Traz pra gente os personagens dessa nova novela em Brasília, Clarissa. Tudo bem? Boa noite, Isabel. Boa noite, Cris. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, olha, quem assistiu aquela entrevista coletiva do ministro Paulo Guedes, não faltou assunto, ele colocou a boca no trombone mesmo, acho que falou, desabafou, abriu o coração antes de sair de férias, aproveitando que ele vai ficar fora um pouquinho. Então, qualquer coisa que ele falasse hoje conseguia amenizar um pouquinho a polêmica, mas ele acabou botando o próprio presidente Jair Bolsonaro numa saia justa. O que aconteceu? Ontem, na live que ele faz semanalmente nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro já tinha tratado desse tema e deu uma bofetada em Rodrigo Maia, dizendo que a medida provisória que tratava da prorrogação do 13º para o Bolsa Família e também previa um benefício a mais ali para o benefício de prestação continuada, o BPC, que é aquele pago a pessoas em condição bem vulnerável. Ele disse que isso, o presidente Jair Bolsonaro tinha dito que a culpa foi de Rodrigo Maia, que não quis colocar a medida provisória em votação. Só que a história não era nada disso. Rodrigo Maia foi para a tribuna hoje, desmentiu o presidente Jair Bolsonaro, disse não tem nada disso, foi o governo que não quis votar, porque não tinha dinheiro em caixa, se queixou muito na tribuna, mas uma coisa era Rodrigo Maia dizendo uma coisa e Jair Bolsonaro dizendo outra. Aí chega o ministro da Economia e diz, não, realmente, olha, fui eu que pedi, não tem condição, não tem dinheiro, não tem a menor, a gente foi pego de surpresa esse ano pela pandemia, situação muito difícil, muito complicada. E o tititi foi tão grande, gente, que precisou o líder do governo, Ricardo Barros, ser escalado para ir ali no plenário também da Câmara dos Deputados, fazer uma manifestação ali, olha, gente, realmente o governo pediu a retirada, o Ministério da Economia fez essa solicitação para tirar essa medida provisória de pauta. Lembrando, isso aí tinha sido incluído por alguns líderes, inclusive da oposição, o senador Randolfo Rodrigues é autor de uma emenda nessa direção, nessa medida provisória. E aí, o que aconteceu? O Ricardo Barros foi lá para tentar desfazer o constrangimento, de olha, foi Rodrigo Maia, calma, não vamos brigar tanto assim, né, gente? Quem sabe a gente consegue botar alguma coisa ainda importante esse ano. Eu conversei com o Ricardo Barros agora há pouquinho, no fim da tarde. Ele disse que, olha, não, tá tudo certo, essa é uma questão resolvida, demos o recado que precisava ser dado, esse benefício de 13º do Bolsa Família era para ser uma coisa pontual ano passado, a ideia não era tornar isso uma coisa permanente, a gente já não sabia lá atrás se ia ter dinheiro em caixa, imagina depois da pandemia. Ele disse que conversou com todos os agentes envolvidos e que a briga tá pacificada, mas que foi uma saia justa mesmo, foi, viu? E aí, num dia que embolou o meio de campo, né, Clarissa? Porque já teve esse atrito entre governo, ou especificamente entre Bolsonaro e Maia, uma briga que começou ontem à noite, se desenvolveu, gerou esse constrangimento danado para o governo, para ter que desmentir o próprio presidente ali na relação com o Congresso Nacional. E aí, no fim da tarde, chapuletada, bloco formado de apoio ao candidato do Rodrigo Maia, né? Agora, isso tudo, gente, tem a ver com a disputa da sucessão, a disputa pelo comando da Câmara dos Deputados, é claro que tem. Existe um movimento muito claro por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de esticar a corda e se colocar como o nome da independência em relação ao governo, capaz de atrair inclusive os partidos de oposição. Esse é um movimento que está sendo feito pelo presidente da Câmara. E, ao mesmo tempo, o próprio presidente Jair Bolsonaro quer pintar Rodrigo Maia como uma pessoa que deve atrair impopularidade para que ele consiga emplacar também o seu candidato, que é Arthur Lira, um dos principais líderes do Centrão. Vamos combinar, existe até denúncia ali sobre rachadinha.
envolvendo o deputado do PP, então é um quadro complicado que o presidente Jair Bolsonaro quer tornar mais palatável também. Existe, sim, uma tensão cada vez maior entre o presidente Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, e isso, claro, acaba passando pela sucessão lá na Câmara dos Deputados, né, gente? Agora é interessante, né? Porque o Maia, ele tá fechando aí 2020 com um apoio muito bom da casa, né, Clarissa? Dá para se calcular ali que ele teria cerca de 280 deputados, né? Ele já tinha o apoio de 6 partidos, PSL, MDB, PSDB, o DEM, obviamente, Cidadania e IPV, e agora ganhou aí esse bloco do PT, PSB, PDT, PCdoB e Rede, e o pessoal ainda está analisando o que vai fazer também. Ele sai muito forte, né, Clarissa? Como é que fica? Como é que dá para projetar a situação do candidato, no caso, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, o Arthur Lira, que tá ali, inclusive, protagonizando uma campanha no Twitter, né? Ele tá que tuita, tá questionando. E o candidato do Rodrigo Maia, quem é? Agora há pouco, por exemplo, postou isso para quem acompanha aí os perfis oficiais dos políticos, né? Olha, gente, uma coisa que é muito importante a gente pontuar é Rodrigo Maia, desde lá de trás, é um nome forte, não é porque a largada de um candidato escolhido por ele para sucedê-lo no comando da Câmara demorou um pouco mais, que ele não tem capacidade de articulação e de atrair bastante gente a seu favor. Mas, lembrando, Arthur Lira tem neste momento o apoio da máquina institucional. Isso faz diferença numa eleição para o comando da Câmara dos Deputados, a depender da disposição do presidente Jair Bolsonaro de cumprir as promessas que estão correndo em reservado nos bastidores de maneira informal, que envolvem concessão de cargos, liberação até mesmo de cabeças de ministérios. A gente ainda tem muita coisa para desenrolar nessa disputa durante o mês de janeiro que pode alterar o cenário. Sobre a formação dos blocos, quando a gente faz a conta, olha, Rodrigo Maia tem um bloco que tem quase 200 deputados, Arthur Lira tem 160, ainda falta fechar com não sei quem, fechou o partido tal, partido aquele tal. Qual que é a questão? A disputa para a Câmara dos Deputados é por voto secreto. E o que é muito comum é a gente ver dissidências. Então, existe uma negociação de balcão ali também acontecendo no varejo. Muitas vezes, um partido pode dar uma orientação e alguns dos seus integrantes decidirem votar no outro candidato. A maior conquista aí de Rodrigo Maia nesse processo foi ter agido para estancar um movimento dos partidos de esquerda, alguns dos partidos de esquerda, com ajuda até mesmo inflados por alguns setores do Palácio do Planalto, para que lançassem um candidato próprio. Isso dividiria a disputa. E aí sim a situação fica mais complicada quando Arthur Lira tem à sua disposição essa estrutura que eu mencionei para vocês, de emendas, de ministérios para negociar. Agora, tudo isso, embora a Câmara tenha a sua própria lógica, tem a distribuição de cargos nas mesas diretoras, os partidos querem participar do processo de pautas durante o ano legislativo, querem ter comando de comissões importantes, tudo isso interfere, mas existe também um peso, por menor que seja ainda nesse estágio, sobre a capacidade do presidente Jair Bolsonaro de avançar no decorrer do próximo ano e chegar ao fim de 2021 competitivo para tentar uma reeleição. Vamos lembrar, no fim do ano que vem já começa uma movimentação fortíssima para a eleição presidencial. A gente já está vendo acontecer agora, imagina lá na frente, né, nas vésperas do ano eleitoral. Vai ser um ano importante para o presidente Jair Bolsonaro, é um ano importante também para quadros do governo, como o ministro da Economia, Paulo Guedes. A relação com o Congresso é fundamental. E na outra ponta, pode ser decisiva também para o futuro de alguns partidos que cresceram muito nessa legislatura, como o próprio DEM, que é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, embora as últimas histórias sejam de que eles andam ali se estranhando, né, por causa dessa brigaiada sobre disputa no Congresso Nacional. Ainda tem Mas, essa. enfim, de qualquer forma, esse é um movimento que a gente vai ver acontecer. Agora, quem vai liderar essa turma toda, hein, Clarissa? Agnaldo Ribeiro ou Baleia Rossi, hein? Olha, o que acontece? Se eu tiver que fazer uma aposta, gente, tá? É sempre arriscado, né? Fazer justo agora, né? Mas tudo bem, vou fazer. Me parece que Agnaldo Ribeiro tem recebido mais endosso ali das pessoas com quem eu tenho falado, por enquanto, sabe? Porque, embora tenha havido um movimento ali por parte, inclusive, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nos bastidores, de
minimizar o fato de o MDB estar bem posicionado na disputa para o Senado, para o comando do Senado e tal. Às vezes, essa busca de equilíbrio pode influenciar esse processo. A gente tem que lembrar que Baleia Rossi tem uma relação muito forte com o governo de São Paulo também, isso tem um carimbo. Me parece que Aguinaldo Ribeiro acabou se posicionando ali de maneira mais eficiente nesse processo. Agora, vai saber, gente, agora com um bloco de esquerda envolvido, vai que vem uma surpresa. Eu acho sempre essa demora já está um pouquinho demais. Às vezes o Rodrigo Maia resolve tirar uma surpresa da cartola, vamos ver. É bom que gera emoções para o nosso plantão ainda na semana que vem, viu, Clarice? Semana que vem ainda vai ser intensa, viu? Quem tiver no Eu tô plantão aqui de até dia Natal... 23. Eu sei, eu sei. Quem tiver no plantão de Natal que se prepare. Normalmente é o plantão mais intenso mesmo, né? Que a gente ainda traz um rescaldo ali de muitas das discussões do mês de dezembro. Acho que esse ano não vai ser diferente, viu? Clarissa, um beijo pra você, bom trabalho. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Um beijo para vocês. Beijo. Obrigada.